É um mito quando a gente diz que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Isso não existe. A nossa sociedade, ela ilude as famílias de que o amor, ele brota no momento do nascimento. Se isso fosse verdade, a gente não teria nenhuma criança no acolhimento. O processo de adoção, na verdade, ele se inicia antes até da existência dessa criança, né? Então, pessoas interessadas em adotar uma criança, em ter um filho que não seja biológico, né? Que não seja filho de barriga, que seja filho de coração, eles procuram a vara da infância e da juventude, passam por um processo de habilitação, né? Muitas vezes rigoroso, porque tem que se analisar se esse casal ou essa pessoa individualmente tem preparo psicológico para que efetivamente receba uma criança em adoção. Dentro do trabalho do fórum, é o setor técnico, ou seja, o serviço social e a psicologia, quem realiza o contato direto com os pretendentes à adoção, quem proporciona o encontro dessa criança com essa família na instituição de acolhimento, quem acompanha esse processo de conhecimento da criança com a família, e também somos nós quem iremos acompanhar o estágio de convivência, quem iremos acompanhar a adaptação dessa família com essa criança. O grupo de apoio, então ele serve tanto para auxiliar os pais, os pretendentes nesse processo adotivo, nessa constituição familiar, os pretendentes a entenderem o seu papel, o que esperar desse processo todo burocrático e moroso que existe, mas que por vezes é necessário para que ele amadureça isso com a sua família, com a sociedade em que ele vive, para que ele se empodere enquanto família, para que possa, depois, quando vir a criança, ele lidar com a coisa de uma maneira muito natural, que é isso que a gente busca, que a adoção venha como mais uma forma de família, qualificada, né, em primeiro lugar, não como muitas pessoas consideram que ela seja uma forma secundária de se montar uma família. A nossa maior preocupação é que a criança não seja revitimizada, porque quando ela precisa ser adotada, é porque ela já passou por muito sofrimento, ela já passou por experiências muito negativas, muito ruins, né? Nenhuma criança vai para uma família adotiva se estava tudo bem, se estava tudo ok na família biológica. Na verdade, o que a gente gostaria é que as crianças permanecessem em seus lares biológicos. Esse é o número 1, né? A gente quer que as crianças tenham uma vida melhor, né, com a chegada finalmente de políticas públicas adequadas para suas famílias. Uma coisa muito importante é que hoje, diferente de um pensamento talvez até que as pessoas interessadas em adotar tenham, é que hoje a gente não procura uma criança para um determinado casal. A gente sempre analisa, né, se aquele casal é bom e será bom para aquela criança. Esse processo da escolha do perfil pelo pretendente, pelo casal, ele é muito importante. Nós resolvemos adotar, né? Nós entramos no Cadastro Nacional de Adoção. A princípio a gente queria 2, mas assim, o nosso perfil era até 4 crianças, mas de 0 a 5 anos. E aí quando nós ficamos habilitados, a gente ligou no fórum e descobrimos que ia demorar de 8 a 10 anos para o nosso perfil. É na ficha que já começa esse trabalho de qual é essa criança que vai chegar, para que essa criança chegue o mais próximo ao que o casal idealizou, ao que o pretendente idealizou. E lá nós soubemos todas as histórias deles. E gostaram, o Rian, que foi um pouquinho mais arredio, mas os 2 pequenos adoraram a mãe. O pensamento tem que ser sempre pensando no superior interesse da criança, justamente para não ter depois frustrações nesse processo de adoção e o que muitas vezes acontece de devolução dessa criança como se fosse uma mercadoria que não está mais funcionando, enfim, e se devolve. Então a devolução ela ocorre geralmente quando alguma coisa dá de errado nesse processo. O fórum que nós ficamos sabendo que eles tinham sido devolvidos por outra família, né? Eles ficaram 3 meses, eles foram adotados acho que em outubro de 2015
e em janeiro de 2016 eles foram devolvidos. Infelizmente, existem casos em que o processo de adoção, embora tenha sido acompanhado, né, tanto pelas técnicas da vara quanto pelas técnicas do abrigo, mais para frente, porque aquele bebê cresceu e se tornou um adolescente, começou a dar trabalho que quaisquer outros adolescentes, filhos biológicos também dão, mas que muitas vezes o casal ou os pais adotivos não conseguem enfrentar e partem para a solução mais fácil para eles, imediata, que é devolver a criança ou devolver esse adolescente, achando que com isso o problema deles está resolvido, né? Antes mesmo que ocorra a devolução propriamente dita, ou seja, que a criança retorne para a instituição de acolhimento, a gente faz entrevistas com essa família, a gente faz entrevistas com essa criança para entender o que está acontecendo e por que essa decisão está sendo tomada. De início, a família não vem dizendo que quer devolver a criança, vem dizer das dificuldades que vêm ocorrendo no processo, né? Alguma dificuldade de adaptação da criança, algum estranhamento nessa relação entre pretendentes e criança. Para pensar numa devolução ou numa adoção que não deu certo, para a gente é inviável isso, porque essa criança ela já passou por todas as dores. Ela já passou por todos os traumas e ser devolvido só traria para essa criança uma nova dor, um novo abandono, se sentir rejeitada novamente por essa família. Então, isso só nos demonstra como nós não estamos ainda preparados para sermos pais e mães. Tanto é que a assistente social do fórum falou pra gente que o Rian, mais velho, não queria conhecer outra família, que ele falou que ele iria ficar no abrigo. Eles, ainda que destituídos do poder familiar que lhes foi dado, eles ainda têm os deveres e responsabilidades de pais. Ou seja, se essa criança precisar de um tratamento psicológico pelo trauma que lhe foi causado, o Ministério Público pode, né, tem atribuições para entrar, por exemplo, com uma ação de alimentos e obrigar esses pais a pagarem pensão a essa criança ou a esse adolescente, que vai custear os tratamentos que ela precisar, de saúde, psicológicos, enfim. Casais que não estão preparados, casais que não pensaram bem nisto tão importante que é uma adoção, né? Que se levaram pelas emoções, né? Às vezes é uma experiência tão traumática para a família que eles desistem de adotar, né? Às vezes desistem de serem pais. Então é traumático também para o casal que está devolvendo. A gente vai vivendo e vai percebendo como as crianças, como a felicidade das crianças é importante para a humanidade, não é? Uma criança feliz hoje vai ser um adulto melhor amanhã. Meu nome é Rian, tenho 8 anos. Eu sou o Raí, tenho 4 anos. Sou Rodrigo, eu tenho 5 anos. Quando a gente chegou no abrigo, os dois pequenos já me chamaram de mãe. E ele não. E aí na brincadeira eu falei para ele, por que você não me chamou de mãe? Ele falou, só vou te chamar de mãe quando eu for para sua casa. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma pente. O adulto, quando ele vem para adotar, e isso pode ser um casal, pode ser uma pessoa, pode ser uma família, ela tem que ter essa abertura para esse outro que vem com uma outra história e que às vezes vai te despertar sentimentos e dificuldades e emoções que não tem como prever, né? Que é essa experiência de ser pai e mãe de uma criança adotiva. É muito sofrido, é muito doloroso para essa criança, né? A adoção é uma forma de garantir que essa criança tenha uma nova oportunidade na vida dela, né? Teve uma nova oportunidade de ter um pai e uma mãe, de ter uma família e ter seus direitos garantidos e ser feliz. Quando você pensa em fazer parte, que a criança precisa fazer parte de uma família, ela precisa estar em bando. Porque se você não está em bando, você está abandonada. Você não é mais parte de um bando. E todo mundo precisa ser chamado de filho.
Todo mundo precisa ter uma referência. Não existe você não ter... Ninguém é filho de ninguém. Você precisa ser filho de alguém. Você precisa fazer parte de um bando. Mas de um bando que tem amor, carinho e afeto. E isso é uma família. Isso é um lar. Dizem que pai e mãe cuidam dos seus filhos. Eu só queria ser filho de alguém.